brancos e pretos encaracolados na altura dos ombros. Uso óculos, estou vestindo um blazer preto com flores rosas, atrás de mim tem quadros. E meu sinal em Libras é um M, fazendo caixas. Esse é meu sinal. E estamos aqui para conversar agora com um segmento muito importante, que é o de iniciativas negras urbanas, para que a gente consiga executar Paulo Gustavo da melhor forma possível, que a gente consiga utilizar as expressões artísticas, que inclusive a gente vai, né, ver quais câmaras setoriais de fato de recorte artísticos vocês fazem parte, mas conseguir dialogar, escutar vocês da própria realidade que a gente precisa ter como parâmetro ao executar os editais da Paulo Gustavo, certo? A primeira coisa que eu vou pedir, por favor, é só a gente abrir o microfone para dar um boa tarde, um oi, quem puder abrir a câmera também, para a gente se ver e se ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Jeff. Boa tarde. Boa tarde. Então, obrigada, né, os boa tardes a quem é do boa tarde. E a intenção, gente, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, porque nas câmaras setoriais temáticas das linguagens, a gente fez uma explicação do que é Paulo Gustavo, e aí, aqui é mais um segmento que vai dialogar com essas expressões artísticas. No fundo, é ter de vocês também uma escuta. E eu queria que, por favor, o pessoal abrisse o link para mostrar as câmaras setoriais, para saber se vocês fizeram parte, participaram da reunião, estão no grupo do Zap dessas câmaras setoriais existentes. Por quê? Aí, de acordo com o segmento, teatro, circo, audiovisual, movimentos juninos, capoeira, música, livro, literatura, leitura e biblioteca, igualdade racial na cultura, teatro de bonecos, dança, rádios comunitárias, movimentos do carnaval, forró de raiz, artes visuais, culturas populares, literatura de cordel. Essas são expressões, né, artísticas dos quais existem câmaras setoriais. Aí, dentro dos segmentos da cultura e da diversidade, que é onde esse grupo aqui faz parte, a gente tem os segmentos, né, para debater sobre juventude, o segmento de produção cultural, porque ele não é uma câmara ainda, porque não existiu como câmara, produção cultural, moda e artesanato e jogos digitais também estão mais conectados a categorias artísticas do que grupos com questões comuns, como juventude, povos de terreiro, indígenas, mulheres, ciganos, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, iniciativas negras urbanas, direitos humanos, quilombolas. E aí a gente tem aí um dia também para um link que é diálogo com o grupo que não se reconheceu nas demais câmaras setoriais. Por quê? As câmaras setoriais lá em cima, e peço que volte aí para a gente mostrar, elas são segmentos artísticos, e elas existiram, né, e foram criadas desde a Aldir Blanc. E a partir dessas câmaras setoriais que aí estão, onde a gente teve debate com a maior parte delas, e mais alguns segmentos que estão aí embaixo, que não foram abarcadas como câmara setorial, mas que agrupam profissionais dentro de moda, produção cultural, jogos digitais e artesanato, a maioria dessas a gente já dialogou. Só que a gente precisa agora dialogar sobre a transversalidade. Como que segmentos em comum, como, por exemplo, as iniciativas negras urbanas, dialogam com essas expressões artísticas. Então, se a gente tem, por exemplo, DJ Break, estaria na Câmara Setorial de Música, certo? Break é dança, desculpa. E aí, o grafite, né, vai lá para artes visuais. Aí a gente tem, e aí que antes era break, agora é breaking, né? Breaking. E aí a gente tem o rap, que aí vai estar dialogando com a Câmara Setorial de Música mesmo, e aí slam. Slam é música, literatura, literatura, ela está ali num caminho entre uma coisa e outra. E aí, batalha de Vogue. Rima, né?
E aí, ballroom. Por favor, ajude-nos. Carcara, você que levantou a mão, aproveito e trago para você também essa pergunta. E aí, gente, aqui alguns recortes para a gente entender como, né, vocês vão dialogar com essas câmaras setoriais, e a intenção é que vocês façam parte, de acordo com o segmento, de alguma dessas câmaras setoriais, e a gente conseguir, através desses diálogos, ver a melhor forma de fazer com que as políticas afirmativas, esses segmentos que merecem visibilidade, possam, e daqui a pouco, Carcara, já abro para tu, possam ter suas narrativas. A gente sabe que, historicamente iniciativas dos quais a maioria de vocês faz parte, não estão entre as que mais tiveram oportunidade. E, principalmente, grande parte delas saindo da periferia. A gente já sabe todas as questões entre a periferia e a escuta que existe da sociedade para as questões da periferia. Inclusive, dentro de um segmento que recentemente passou por uma imensa tristeza, do qual a gente está aqui, né, sente profundamente também, que foi a morte do Anthony MC, não só pela sua morte, mas pela forma violenta, e um ser humano que trazia questões importantes de serem dialogadas, de serem pensadas, de serem colocadas para frente, né? Toda uma realidade colocada de forma musicada, de forma artística, de forma poeta, né? Você dá poesia, você dá música, e você receber violência é uma injustiça muito grande. E a gente sabe que realidades como essa, elas estão... E aí o Anthony fazia parte de um grupo, outros X, de não necessariamente MC, mas de pessoas, seres humanos que foram violentados, e assim existe ao longo, né, de muito tempo na periferia, e a maioria das pessoas mesmo sem ter a voz, e a gente sabe que a arte é um caminho disso. Uma das experiências que eu tive profissional foi montar um campus do Instituto Federal no Recanto das Emas, no Distrito Federal, que é uma região periférica, fica a 50 minutos de Brasília. E lá, as batalhas era algo muito forte. Toda semana se reunia-se centenas de pessoas para ver as batalhas. A gente ia assistir, e é muito lindo mesmo ver as realidades dessa forma, ver a forma rápida do raciocínio, ver a realidade ali colocada, ver a musicalidade, os encontros, né? As questões que vão ali na fala e depois, né, se entende. Então, é preciso pensar como essas vozes, essas narrativas possam ter também um olhar diferenciado, porque isso é equiparar oportunidade. Normalmente, um grupo X que já é escutado, que sabe fazer projeto, que tem um grau de instrução, que sabe defender as suas questões, conseguir financiamento, né, tem uma vida ok, organizada, de forma que possa parar para escrever seu projeto, já não está no mesmo grau de possibilidade de competição de quem está ali batalhando pela comida, pela dormida, que não necessariamente teve o mesmo grau de instrução, que não teve as mesmas referências de ir em museu, de viajar, de colocar questões na mente e trabalhar a escrita de forma que, quando a gente para e um parecerista vai analisar projetos, e o projeto é a forma com que você fala, como você justifica, seus argumentos, suas a gente tem aqui públicos que não necessariamente têm os mesmos equipamentos e instrumentos para expressar-se na escrita da mesma forma. Então, é preciso equiparar, dar as mesmas oportunidades através de ou pontuações específicas, ou editais segmentados, ou porcentagens definidas em qualquer edital que venha. E a Adria está aqui, né, também trazendo, né, isso como possibilidades. E aí, por isso que a gente vem conversar hoje, escutar vocês também, pede para que cada um vá pensando em qual dessas câmaras setoriais aí se encaixa, e todos os vídeos explicando o que é a Paulo Gustavo especificamente está no YouTube. A gente não gostaria de começar explicando isso, mas depois do Adler falar também, escutar de vocês, se vocês já tiveram acesso, já entenderam isso, se é muito mais a gente escutar de vocês o que vocês acreditam ser necessário para que essas oportunidades, sabe, sejam equiparadas, sejam balanceadas,
e para as pessoas com deficiência. Nesse exato momento, eu estou a mão que está mais em cima e tem uma mão mais embaixo, e ela sobe para ficar no mesmo nível, porque é mais ou menos isso que a gente gostaria de fazer com os proponentes. Níveis, o máximo possível, níveis de possibilidade de serem beneficiados, contemplados, levando em consideração as diversas realidades. E aí eu vou pedir para a Ada aqui trazer também um recorte de como esse tema foi trabalhado na Lei Aldir Blanc, como as iniciativas negras urbanas foram contempladas, para que a gente entenda uma política pública, como é que a gente está e para onde a gente deve seguir. Então, para quem não lembra, para quem não acompanhou, por favor, peço aqui para a Adler nos trazer um diagnóstico dessa questão da Aldir Blanc. Boa tarde, todos e todas. Me chamo Adler Barros, sou um homem pardo de 38 anos e estou usando cabelos longos, óculos de grau, meio quadrado. Estou usando barba de camisa azul com algumas flores e no meu fundo tem alguns quadros aqui no gabinete da Fundação Zé Augusto, né? Como alguns já me conhecem, né, faço parte do setor de Identidade e Diversidade Cultural, né, da Fundação Zé Augusto, coordenei o edital da diversidade, já estive presente, né, em alguns movimentos culturais das artes urbanas, né, das linguagens negras urbanas, contribuindo, né, na construção e dialogando, né, principalmente com a juventude, né, das periferias que estão nessas lutas, estão nas batalhas, né, estão produzindo arte de maneira autônoma, né, em muitas oportunidades, né, sem apoio governamental, são iniciativas, né, espontâneas, né, que a galera, por exemplo, rala, né, para fazer suas atividades e eventos, né? Então, a partir daí que a gente teve esse olhar específico, né, dentro da Câmara Setorial de Igualdade Racial, incluir, né, as linguagens negras urbanas, né, que são os 4 elementos do hip hop, né, também ampliando, né, tá o funk, o passinho, o reggae, né, os blocos afros, né, que estão dentro desse universo das pessoas, né, que estão trabalhando nessa linguagem específica, né, periférica, urbana, né, e a gente, dentro dos editais, né, dentro dos 11 editais da Lei Aldir Blanc, né, foram 70 prêmios contemplados, né, só dentro do edital da diversidade, né, foram 39, dentro do edital de fomento, né, foram mais, deixa eu ver aqui, foram mais 26 no edital de fomento à cultura, né, 12 projetos no edital de formação e pesquisa, né, então foram 70, né, no universo de 3.009, né, então a gente avalia que aparentemente 70 é um número considerável, mas de 3.009 a gente acha que ainda ficou aquém, né, da realidade, né, e, por exemplo, já acompanhei batalhas em Natal, Parnamirim, Extremóis, Ceará-Mirim, Currais Novos, né, já tive presente em muitas batalhas e observo que, por exemplo, só em Natal, praticamente cada região de Natal administrativa tem uma batalha, cada bairro está iniciando sua batalha. Então, é importante, né, a organização que vocês estão criando, né, através das cooperativas, né, já tive lá no Espaço Eziel Figueiredo, né, com o Carcará, acompanhando algumas batalhas, né, algumas atividades, e vi que é um movimento muito forte, muito organizado, e tem que ser organizado cada vez mais. Tem desafios, tem questões, né, que a gente precisa ainda avançar, mas que esse momento, na Lei Paulo Gustavo, diferente da Lei Aldir Blanc, não tinha, por exemplo, cotas étnicas, né? Então, as linguagens negras urbanas precisam se apropriar, né, para estar presente e ocupar cada edital. Então, no mínimo 20% de todos os editais e todas as linguagens vão estar lá disponibilizados cotas para negros e negras. Então, é uma oportunidade a mais, né, de vocês estarem se inserindo e divulgando suas artes, a Fundação e a Secretária Extraordinária de Cultura repassando, né, possibilidades, né, de estrutura e financeira para que esses eventos, festivais, murais de grafite, grupos de break, né, que dos 4 elementos do hip hop, por exemplo, break é o mais excluído devido à não inclusão. Por exemplo, quem é rap,
quem é rapper, né, quem é DJ, quem é MC, ainda tem algumas oportunidades. Quem faz grafite tem outras oportunidades para além do hip hop, né, tá fazendo murais, né, privados, né, mas o break, né, ainda é pouco inserido. Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar e ampliar, né, 70 projetos iniciais, mas como é que a gente consegue ampliar, né, e as cotas é uma possibilidade, né? E para se aferir as cotas étnicos, raciais, a gente precisa de alguns critérios. Por exemplo, a gente tem pensado e recebemos algumas contribuições, por exemplo, da sugestão das bancas de heteroidentificação, que são as bancas que faz a aferição se realmente o proponente ou a proponente faz parte, né, desse grupo étnico que a gente está comentando, né? São editais específicos, exemplo do edital da Diversidade 2, onde foram 39 projetos contemplados das iniciativas negras urbanas. Na verdade, inclusive, Marilande, dentro dos 100 prêmios da igualdade racial, foi o maior segmento contemplado, né? Foram 39 projetos da iniciativa Negras Urbanas, provando que o movimento está participando, está atuando, está se inscrevendo, né? Está estudando, né? Preparando projetos. Então, para a gente foi muito importante e significativa a organização do movimento das linguagens negras urbanas, né? E, como a secretária falou, também tem a possibilidade de uma pontuação a mais, né? 5 pontos, enfim. A gente está aqui para ouvir de vocês as sugestões e incluir as contribuições de vocês para que a gente possa estar pensando a formulação desses editais, né? Então, minha contribuição inicial seria essa, né? E a gente vai ficar aqui, né, até o final da reunião para a gente poder estar recebendo, ouvindo as sugestões e respondendo algumas dúvidas. Então, seria mais ou menos isso. Boa tarde a todos e todas, e Antony presente. É isso, né? A toda hora. Só um minutinho. Então, vou voltar aqui para a Adla, que ele viu agora a mensagem do festival. Isso mesmo, Flor de Cria, tamo junto. Lembrando, em maio do ano passado, a gente fez o primeiro Festival de Iniciativa Negras Urbanas lá em Mãe Luísa, e aqui querendo agradecer o seu empenho e mobilização. Foi muito massa ter contado com você, com a Menhora, com o Jó. As afetivas que ficam e as ações culturais são momentos de encontro, de memória afetiva. E aí, gente, do que a gente vai conversar agora, a gente precisa deixar algumas questões bem definidas, que vocês tenham entendido bem sobre acessibilidade, sobre as contrapartidas também, mas a gente vai começar com a seguinte, na verdade, provocação, porque, como bem a gente falou aqui, 20%, no mínimo 20% do recurso da Paulo Gustavo vai para a comunidade negra, né? Então, os pretos, pretas, pardos, pardas. A partir disso, a gente gostaria de saber de vocês também, a gente vai fazer banca de heteroidentificação. E a possibilidade de aferir, de fato, quem fica, quem são os proponentes que, de fato, tem maior chance de ser aprovado, seria, na opinião de vocês, o que vocês acham sobre cotas, pontuações específicas ou editais específicos? Esses 3 pontos, assim, a gente saber de vocês sobre cotas, editais específicos. E aí eu vi que está chegando algumas perguntas, né, como o do Martin aqui, que a gente já responde, tá? Mas saber de vocês essa opinião, como que vocês veem essas 3 questões: cotas, editais específicos ou pontuações extras, né? De qualquer forma, por algum caminho a gente tem que chegar no mínimo de 20%, né? Que nem matemática, 2 mais 3 dá 2, não, 3 mais 3 dá 6, 2 mais 4, eu ia botar um número que não fosse par, ia ficar difícil somar isso, né? 2 mais 4 dá 6, 5 mais 1 dá 6, então o resultado dá 6, mas os caminhos são vários. E aí, dentro desses caminhos existentes entre cotas, editais específicos, pontuações, como que vocês veem isso? E aí, pensar também... E aí, o Carcará tinha levantado a mão, então, por favor, chegou o momento de vocês falarem diante disso tudo que a gente trouxe, dessa realidade. Então, se cada um puder utilizar-se de até 5 minutos de fala,
e aí 3 pessoas colocam as suas questões, aí volta para a gente comenta, ou se vocês preferem também algo no diálogo, pergunta, resposta, estamos aqui, essa aqui agora, a nossa preocupação maior, Carcará, até que tu abriu a câmera aqui, é porque a gente tem o slide da Paulo Gustavo, a gente dialoga com as expressões artísticas e está em outros momentos, de ter esse momento de escuta, mas se alguém sentir necessidade, não estou entendendo mesmo, a gente também vai lá e recorre a esse instrumento. Então, por favor. Beleza. Boa tarde aí. Meu nome é Miguel Carcará, eu sou homem pardo, uso barba, uso boné, barreta, mas eu sou careca. E sou grafiteiro, né, artista aqui da cultura hip hop do estado aqui do Rio Grande do Norte. Uma questão, Marilane, que eu queria levantar, né, que eu vi que em outros estados, né, realmente você falou sobre essa questão das câmaras, né, que já existiam os diálogos e tal. Acho que a gente não participou aqui, pelo menos aqui no estado, inicialmente, dessa construção. Isso não foi discutido dentro de um setorial, né, em formato de um setorial, assim, entre o movimento hip hop, como a gente chama, né, e vi aí que a gente se encaixa, né, em outros setoriais, né, em outras áreas, né, como música, tudo separadamente e tal. Mas eu observei que em outros estados existe especificamente elementos artísticos da cultura hip hop, né, pelo fato de que o hip hop, né, ele tem 4 elementos artísticos, mas ele também tem várias vertentes dentro desses elementos artísticos. Hoje, inclusive, né, que a gente está em um momento bem amplo, né, onde já se inclui vertentes da dança, né, vertentes do grafite também, né, como Sharpie, Bomb, várias outras questões que estão entrando também dentro desse diálogo, né, dentro da música, né, tem o próprio rap, né, como também as batalhas de rimas, né, que são coisas distintas, né, MCs de batalha, MCs de rap, né, nem sempre é a mesma coisa, né, tem essa questão também, e, né, a própria linguagem, o grafite também, né, existe isso, e o próprio elemento, até o DJ, digamos assim, pelo fato de também a tecnologia ter trazido outros equipamentos, né, e às vezes o uso disso aí, né, transforma uma nomenclatura do DJ é utilizada também de forma aleatória, sem que a gente tenha autonomia sobre ela. Na verdade, é isso que eu levanto, né? Porque, na verdade, hoje DJ tem várias coisas, mas o DJ, ele surge, né, dentro da cultura hip-hop, né? Então, tem diferença né, de DJ. Então, fico pensando se daria tempo da gente incluir, né, um termo aí, para que a gente se sentisse, eu acho que o próprio movimento se sentisse incluído dentro da palavra hip-hop, né? Então, quem se reconhece dentro do termo hip-hop, ter esse direcionamento, né? Porque, às vezes, por exemplo, isso também pode dividir, a gente tem multi-artistas, né? Que tanto faz dança, como faz grafite, como... Então, eu acho que dentro desse termo hip-hop, o cara já se reconhece de uma forma no geral, assim, né? É esse meu levantamento aí. E o outro ponto que eu queria falar foi sobre o que você falou aí, sobre essa questão desses 3 pontos, o último agora que você colocou, né? Que é a questão das cotas, editais direcionados e qual é o outro, desculpa aí, o outro terceiro era qual? Pedir para o pessoal aí do gabinete já colocar aí também que no chat, que fica mais fácil o pessoal estar dando uma olhada, né? É a gente raciocinar essa questão, né, da equiparação através de cotas, Pronto. Pontuações extras ou editais específicos, sabendo que no final a gente vai ter que chegar nos 20%, no mínimo 20% igual. Como que vocês veem essas possibilidades? Cotas, editais específicos ou pontuações diferenciadas, pontuações extras? Okay. Particularmente, eu acho que os editais específicos, né, seria uma boa opção, pelo fato da gente poder, né, consagrar, né, elementos e atores diretamente mesmo, pessoas que realmente construíram a cultura hip-hop,
né, e tem merece esse mérito, né, que em toda a sua trajetória não conseguiu executar um projeto de uma boa forma. Eu acho que isso seria importante, porque dentro dessa especificidade, justamente, a gente poderia aprimorar, né, esse termo da cultura hip hop, né, e o projeto contemplado, ele ser mesmo um projeto da cultura hip hop, né. Eu acho que era uma forma da gente ter esse direcionamento, né, porque pelo fato de cotas e outras medidas, né, como se falou, né, pessoas qualificadas podem sim diretamente concorrer a isso, né, que nem seja tanto dentro da cultura, mas possa concorrer e às vezes, né, sobressair em cima dos nossos, né, das pessoas que realmente mereciam estar dentro desses mecanismos. Eu acho que é isso aí, minha opinião. Muito obrigado aí pelo momento de fala e abraço. Qualquer coisa estarei acompanhando aqui até o final também. Obrigada, Carcará, por todos esses pensamentos aqui, né, que vai contribuir para o debate. E antes da gente falar algo, alguém, por favor, alguém de vocês também gostaria de trazer alguma questão em áudio e vídeo a partir dessas questões que a gente trouxe sobre cotas, detalhes específicos, pontuações extras, ou qualquer outra questão aqui trazida? Eu concordo com o Carcará, né, na questão da importância da gente ter um edital específico. Boa tarde, gente, eu sou Marília. Ah, Marília, a gente se viu em Caicó, né? Batalha do Gueto com Rajnal. Foi. Ah, tu estava lá com a Raíssa. Foi justamente o PPA do Central, né? Exatamente. Raíssa, lembrar de... Não, Raíssa é a vereadora a qual tu estava lá fazendo as fotos e imagens, da Marília, e fez, no final do evento, ela arrasou, viu? Puxou lá, foi, arrasou, foi lá e foi uma surpresa para todo mundo. Lembra de se autodescrever primeiro, tá? Como é que tu é? E aí, normalmente, gente, a autodescrição, a gente descreve como a gente é fisicamente, o que a gente está vestindo e o ambiente, é mais ou menos esse ponto. E serve para que as pessoas cegas façam uma imagem dessa voz que eles estão escutando. Então, por favor, Marília. Então, eu sou Marília, eu tô com o cabelo amarrado, sou maguinha, né? Sou branca. Tô aqui na casa de Raíssa, no fundo, uma janela atrás de mim. E sou MC, canto rap, sou da Batalha do Gueto, tô vice-presidenta agora da Cooperativa das Batalhas, do RN. A gente vem, né, lidando diretamente com o movimento de batalhas de MCs, mas na luta pelo hip hop como um todo. E eu acho que sobre a questão dos editais específicos, eu creio que isso deve ser para além do próprio edital, né? Eu creio que vai ser dentro da Lei Paulo Gustavo, vai ser um edital da Lei Paulo Gustavo mais específico para o hip hop, que aí eu acho que até no processo de avaliação deve se considerar essa especificidade, visto que a gente do hip hop é as pessoas que são mais marginalizadas, as pessoas que estão na periferia. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que não sabem ler, não sabem escrever. Então acho que até nesse processo de inscrição de projeto, a gente, como todo, né, conseguir democratizar para que todo mundo realmente tenha acesso. Creio que concordo com o Carcará que as cotas são muito importantes para que as pessoas negras elas consigam, de fato, ter acesso ao recurso e que ela deve ser usada como um todo, né? Eu acho que a cota é no contexto geral da Lei Paulo Gustavo. Para o hip hop, eu apoio a questão do edital específico mesmo. É isso. Eu a conheci como Marília, e a Adler estava aqui colocando, MC Magia, arrasou. Me diz só o seguinte, como é que é a realidade do hip hop aí no Seridó, onde tu tá? Traz só para a gente essa contextualização, e aí eu vou pedir até depois para o Carcará voltar também, e dentro da categoria grafite, só trazer um apanhado também. E aí, primeiro, tu, Marília, por favor. Então, aqui no Seridó, a gente tem dois movimentos de batalha de MC aqui em Currais Novos, que é o movimento do Gueto, que eu faço parte, tem o do Cristo também. Em Caicó, tem também duas batalhas de MCs, uma está ativa, a outra não está ativa. Mas aí, dentro das batalhas de MC, a gente trabalha mais a música mesmo, o rap, né? A Batalha da Rima ali improvisada também tem MCs que tem trabalhos autorais, que lança música, lança clipe.
Aqui não existe uma cena de break, não tem cena de break aqui em Currais Novos. Grafite tem um ou dois grafiteiros, então não tem uma cena, tem uma ou duas pessoas que grafitam aqui. Inclusive, eu lembrei de outra coisa que eu queria pontuar, né, nessas câmaras setoriais, como o Carcará também especificou muito bem, que a gente do hip hop, a gente não é só a música, a gente também não é só a dança, não é só o DJ, ao mesmo tempo que a gente é tudo isso, né? Então, eu acredito que dentro daquelas câmaras setoriais, que tem lá, né, dança, música e pá, aí tem festas juninas, por exemplo, não sei se é esse o termo, mas bagulho junino, aí carnaval. Eu acredito que o hip hop ele deve ser caracterizado como um movimento específico, porque a gente é uma cultura, assim como o São João é uma cultura, o hip hop é uma cultura da periferia, para além de cultura, é também social, é também político. Então, acho que a colocação que eu ia fazer, e até me perdi, na primeira fala era essa, considerar o hip hop como uma câmara setorial. Câmara temática, né, que fala? Arrasou, minha filha, é sobre isso mesmo, obrigada. E, Carcará, quer trazer um pouco desse contexto, né, do grafite? Sim. Todos os segmentos que tu está, né, vinculado da realidade que tu conhece, aí peço até para cada um, depois o Jorge Negão também já está com a mão levantada, de além de trazer sua questão, trazer para a gente, né, uma contextualização, acho que é ótimo. Assim, hoje, né, a gente está espalhado em vários municípios, né, do estado. O último levantamento que a gente fez, a gente pôde considerar aí 18 municípios, né, que tem focos da cultura hip hop. E aqui em Natal, né, a gente está também tem uma demanda muito grande, né, o grafite tá na rua da cidade, né, a galera está fazendo trabalho, muita gente está conseguindo empreender, né, mas ainda tem outros elementos artísticos que ainda estão, né, engatinhando, né, como o próprio reconhecimento das batalhas de MCs, né, para esses artistas, né, que fazem rimas de improviso, a galera do break, que ainda vem também numa construção, né, muito grande, porque agora também o break vai ser um esporte olímpico, então tem toda uma transição, né, que está acontecendo em meio a tudo isso. A gente tem muita gente aqui que está também se empenhando, tentando se atualizar sobre isso, né? A música da gente também